Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer um breve estudo, né? Voltar um pouquinho para nós falar mais sobre o que é pacto, tá? Gente, vocês sabem o que é pacto? O que é um pacto? Um pacto é um contrato, uma garantia, uma promessa ou um acordo de união entre duas pessoas. Quando duas partes fazem um pacto, certas condições estão ligadas a ambas. É um princípio tão importante no reino de Deus que a palavra pacto é usada mais de 250 vezes. 200, eu vou até grifar, 250 vezes somente no Velho Testamento. Nós não usamos muito a palavra pacto em nossa linguagem moderna, mas nós utilizamos as palavras contrato. Em vez de falar pacto, nós falamos contrato ou promessa, né? Que significa a mesma coisa. Nossas vidas estão cheias de contratos. Nós fazemos um contrato, um pacto, todas as vezes que adquirimos um cartão de crédito, um empréstimo para um carro, uma hipoteca por uma casa. Quando você faz um pacto para um empréstimo, uma entidade lhe dá uma certa quantia em dinheiro. E você, em troca, concorda em pagar certa quantia de dinheiro para a instituição a cada mês. Isso é um pacto. O casamento é um pacto feito em duas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas não pensam muito, né, sobre esse pacto que eles fazem. Eles quebram, né? Eles não têm assiduidade com os seus pactos que eles fazem, né? Assim, temos nos tornado fracos em nossa resistência contra as forças de Satanás e, muito frequentemente, nos tornamos vítimas da circunstância, em lugar de triunfarmos, porque nós quebramos o pacto com Deus. Os cristãos, frequentemente, gente, perdem a oportunidade de fazer pactos com Deus, porque eles não entendem como Deus trabalha. A palavra de Deus é sua obrigação, ela é absoluta. De fato, gente, em Salmo 138, versículo 2, Davi declara, pode ler lá. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Tua palavra significa o quê? Pacto. Os pactos de Deus são falados e raramente escritos. Não costumamos usar pactos ou contratos falados, né? Antigamente fazia isso. Toda instituição financeira e empresa no mundo atual trabalha de uma maneira somente com contratos escritos, porque eles sabem que as pessoas quebram, né? Por quê? Porque elas acreditam que todos os homens são mentirosos. Mentirosos. Elas têm que ter algo que possa levar em um tribunal. Se você quebrar o pacto, eles têm prova, né? Eles levam a pessoa no tribunal, se falhar com a sua parte no contrato. Não é assim no reino de Deus, né? O reino de Deus é naturalmente, todo reino espiritual, ele opera somente com palavras faladas. De fato, Jesus exige que vivamos de modo que nossa palavra seja a nossa obrigação, que ele confia, né? Também o visto que foi dito aos antigos, não jurais as falsos, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurei, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, 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 não, não. O que disto passar vem do maligno. Maligno. Mateus 5, 33, 37. Precisamos nos tornar atentos, gente, com o fato de Deus considerar nossas palavras seriamente, porque suas palavras são absolutas. Deus sempre cumpre suas palavras, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo:
certamente te abençoarei e te multiplicarei. Hebreus 6:13, né? Aqui explica certinho o que é um pacto com Deus. Não é brincadeira, hein, gente? A pessoa fazer um pacto com Deus e não quebra. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela não volta atrás. Ele não poderia jurar por ninguém maior do que ele próprio. Hoje podemos ver o cumprimento do seu pacto em cada cidade. A igreja cristã, como um todo, é resultado do seu pacto. Quem mais quebra pacto, gente, é político. O que eles prometem na televisão, vocês não levam a sério, porque eles não levam a sério, tá? É só para enganar e mentir, enganar as pessoas. Nesse completo, nem todos, tá? Não estou falando de todo mundo, mas a maioria. Nesse completo debate sobre pactos, muitos de nós têm sido ensinados sobre o velho pacto que Deus fez com os filhos de Israel e o novo pacto que ele fez através da morte de Cristo na cruz, que pagou o preço dos nossos pecados e nos deu a salvação. Mas muitos cristãos não compreendem que nós servimos a um Deus que tem prazer em fazer pactos pessoais com seu povo. O pacto da salvação é só o começo. Deus deseja fazer muitos outros pactos com seu povo por toda a vida. Por esse não ser um conceito que é ensinado em muitas igrejas, muitas pessoas são incapazes de ouvir ou entender, né? Entender Deus quando ele está tentando fazer um pacto com elas e assim perdem maravilhosas oportunidades em sua caminhada com ele. Alguns cristãos estão operando em vários pactos ou promessas de Deus, mas ou não os reconhecem, não sabem como se firmarem nele quando os tempos difíceis vêm. O problema com muitos dos cristãos, gente, é que quando a vida está indo muito bem, eles tendem a afrouxar seus momentos silenciosos e em seus relacionamentos com Deus, porque ele não está precisando de Deus naquela hora, né? Leitura, estudo da Bíblia, oração, luta para ouvir de Deus, tudo isso toma cada vez menos tempo e atenção durante os bons tempos. Então, quando a tribulação vem, ou uma crise ocorre, eles vão correndo para suas Bíblias e começam a folhear as páginas, procurando por uma promessa de Deus que eles possam reivindicar, a qual pensa que eles poderão afiançar para fora da tribulação que estão passando. Deus não trabalha desse jeito. Deus quer nos preparar para a tribulação antes que ela comece. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, depois de cada espécie, né? Macho e fêmea farás entrar na arca da aliança, né? Da arca, para os conservares vivos contigo. Está em Gênesis 6, 18 e 19. Que Deus separou cada um, né, e fez um pacto que não ia destruir a família, né? Deus fez um pacto com Noé, antes da tribulação vir. Ao longo da história, Deus tem repetidamente feito pactos com seu povo, antes da tribulação chegar, tanto que ele manda profetas falar, ele faz de tudo, mas as pessoas não ouvem. Portanto, quando Satanás atacou, Deus estava obrigado por sua palavra, manter seu pacto e salvar seu povo da destruição de Satanás. As Escrituras nos contam que Deus conhece o fim desde o começo. Deus sabe cada ataque que Satanás tentará contra seu povo antes mesmo do próprio Satanás pensá-lo. E por isso que Deus quer preparar o seu povo com antecedência para esse ataque. Em Juízes 2:1, Deus nos assegura, né, que ele nunca irá quebrar um pacto conosco. Vamos ver onde está isso, né? Subiu o anjo do Senhor de Gilgão e Boquim, e disse, do Egito vós fiz subir, e vos trouxe a terra, que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse,
nunca invalidarei a minha aliança convosco. Olha que bonito, né? Juízes 2:1. As Escrituras, gente, declara que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13:8. Deus trabalha hoje da mesma maneira como ele trabalhava e nos tempos bíblicos. Ele quer preparar seu povo para futuros ataques de Satanás, fazendo pactos com ele. Olhe para Davi em 1 Samuel, capítulo 16. O Senhor enviou Samuel para ungir Davi para ser rei. Isso ocorreu muitos anos antes de Davi realmente se tornar rei. Saul queria Davi morto, Satanás queria Davi morto. Todas as forças da nação de Israel estavam ordenadas contra este único homem, Davi. Mas Deus havia feito um pacto com Davi anos antes de que ele deveria se tornar rei. Nenhuma das forças opressoras que vieram contra Davi poderia destruí-lo, porque Deus sempre mantém a sua palavra. Davi entendeu isso e escreveu muitos salmos de louvor e gratidão a Deus em meio às suas piores tribulações, porque ele entendeu a fidelidade de Deus em manter seus pactos, né? Aqui está apenas um exemplo. Se anda em meio à tribulação, tu me refaz a vida. Estenda a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará bom tempo. E a tua misericórdia, o Senhor, dura para sempre. Então, a misericórdia de Deus dura para sempre. Não desampara as obras das tuas mãos. Tá, né? Salmo 138, 7 e 8. Davi, gente, está declarando aqui que Deus cumprirá seu propósito para ele. Deus manterá o pacto que ele fez com Davi para se tornar o rei de Israel. Você pode se lembrar que esse é o mesmo salmo que citamos anteriormente, onde Davi declara que Deus engrandece suas palavras e o seu nome acima de tudo. Davi entendeu claramente o valor dos pactos com Deus como armas contra Satanás e seu reino. Cada vez que Satanás atacava, Davi o derrotava se firmando nos pactos com Deus. Deus fez um pacto com Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra o Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Senhor meu, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menos, na casa do meu pai, o menor, né? Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirá os medianitas, como se fosse um só homem. Juízes 6, 14, 16. Deus, gente, chamou Gideão para liderar Israel na luta contra os medianitas, que estava lhe oprimindo. Entretanto, o chamado não foi suficiente. Gideão precisava de mais segurança. Então, Deus fez um pacto com ele. O pacto era: já que estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Deus manteve o pacto e Gideão infligiu uma grande derrota, né? Uma grande derrota ao superior exército medianita. De fato, o livro inteiro de Juízes é uma história de Deus fazendo pacto após pacto. A hora que vocês tiverem um tempinho, você lê, viu, gente? Com várias pessoas em seu serviço. Foi esse pacto que permitiu o poder de Deus fluir na vida de Gideão, de forma que ele pudesse cumprir o chamado de Deus na sua vida. Toda pessoa em um ministério de qualquer tamanho, gente, tem mais do que apenas um chamado de Deus em sua vida. Compreenda ou não, ele está também operando dentro dos pactos com Deus, que permite o miraculoso poder do Espírito Santo fluir em sua vida para capacitá-lo, cumprir o seu chamado. Deus fez um pacto com os fundadores da igreja, né? Você vê que Deus faz pacto com as pessoas. E nós vamos agora orar, né? Pedir para Deus continuar com nós também, né?
Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, e nessa manhã, Senhor, nós renovamos o nosso pacto contigo, Senhor, para que o Senhor nos abençoe grandemente, abençoe cada família que está nesse momento, Senhor, ouvindo a sua palavra, Senhor, que o Senhor toque pessoalmente na cabeça de cada um, que o Senhor vai abençoando, meu Pai, todos os planos e projetos que eles têm, Senhor, guardado ou em mente, Senhor, nesse momento, Senhor, que possa ser realizado, Senhor. Vai abençoando a vida financeira de cada um, Senhor, o serviço de cada um, Senhor. Dá-lhe saúde, meu Pai. Vai tirando toda a inveja, Senhor, toda a seta do inimigo, toda a emboscada, tudo de ruim caia por terra. Abençoe a nossa nação, as nossas crianças. Abençoe todos aqueles que estão doentes, desenganados, que têm doença incurável, que só Deus pode curar, que Deus vai fazendo um grande mover, meu Pai. Derruba por terra todo o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Que o exército de Deus entre em Brasília e faça um grande mover, meu Pai. Vai fazendo um grande mover, meu Pai, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Se vocês gostaram, se inscrevam, tá? Compartilhe com outras pessoas. Vamos evangelizar e fazer a nossa parte, tá bom? Que Deus mesmo disse na Bíblia: orai, vigiai e pregai a minha palavra para todos aqueles que não me conhecem, tá? Então, vamos fazer. Nós somos apenas uma formiguinha. Então, vamos fazer a nossa parte. Obrigada.